9h25, de volta, programa temática de hoje. Vamos junto? Você aceita o desafio? Então vem chegando, promessa é dívida. Já tinha falado que nossa primeira entrevista aqui no programa de hoje é presencial e por isso, além do rádio, nós também fazemos questão de te convidar para acompanhar, além do rádio 560 no AM, 79.9 no FM, também agora com imagens do estúdio, né, direto aqui da tua Rádio São Francisco, pelo Facebook ao vivo, facebook.com/Rede Tua Rádio. Você pode já entrar lá, já estamos ao vivo. E também você pode, se quiser, interagir conosco pelos meios tradicionais de interatividade, que são o WhatsApp 999530616, o telefone fixo 32209400, mas também pode escrever direto lá nos comentários da live, a gente recebe aqui. Reforço que esse programa está sendo gravado agora, e assim que ele termina, a gente também disponibiliza ele em outro meio de entrega, que é o YouTube, youtube.com/Rede Tua Rádio. Sempre as pessoas me perguntam, mas por que vocês falam que está no Facebook, está no YouTube também? Então, rapidamente, né, no Facebook, ao vivo agora, ele fica armazenado também, mas tem pessoas que não têm mais a conta, ou não fizeram o seu perfil lá no Facebook, elas não conseguem abrir. Então, a gente socializa, né, distribui de forma democrática lá no YouTube, porque no YouTube ninguém precisa ter conta, é só acessar youtube.com/Rede Tua Rádio. Isto posto, está explicado. Vou começar do começo, trazendo aqui a minha convidada. Eu falei errado o nome dela. O nome dela é Eliane Costa, mas ela prefere ser chamada, né, de Lili, então vou daqui para frente chamá-la dessa forma. Ela é acadêmica de antropologia e é a proponente do projeto Iabás Abês. Falei certo agora, Sim, Lili? perfeito. Obrigada pela tua presença, tudo bem? Tudo bem, Beverly. Eu estou super feliz de estar conhecendo aqui o Complexo Tua Rádio, estar falando na Rádio São Francisco, no programa Temática, e feliz também em apresentar esse projeto, né, que é o Iabás Abês, que traz o protagonismo para a cultura afrodiaspórica e para esse movimento de união de mulheres, né? Um projeto que é aberto a todos, mas que tem como foco, né, o protagonismo das mulheres. Vamos contar um pouquinho, então. Ela até trouxe um instrumento aqui, o AB, né, pra gente Isso. conhecer. Você podia mostrar. A câmera essa que tá bem na tua frente aqui. Se tu só levantar, as pessoas já vão enxergar, né? Já Sim, dá pra perfeito. escutar o som que ele faz. Isso. Esse é o som do AB. Eu não sou uma especialista, né? Não sou uma percussionista, sou uma entusiasta, assim, desse movimento. E justamente o projeto, ele vem dessa admiração e dessa proposta de aprender mais, né? De proporcionar isso para outras mulheres, mas para mim também. E eu posso falar um pouco sobre o Pode, por instrumento? favor. Eu só ia mencionar que para quem fica às vezes tentando entender, eu gosto sempre, meu papel aqui também, Lili, é fazer parâmetros para que as pessoas entendam por que essas coisas são importantes. A gente fala em movimentos de culturas, né? Por exemplo, aqui na Serra Gaúcha, se a gente fosse Uhum. olhar, né, para qual é a cultura que uniu durante muito tempo mulheres aqui na Serra Gaúcha, a gente poderia pegar uma delas que é a trama do Vime, para fazer as cestas do Vime, dos garrafões. Poderia ser uma, tem outras também. Poderia ser o Claro. crochê, o macramê, que também fica muito presente na Serra, que são culturas, sabedorias ancestrais com as quais, normalmente, mulheres se encontravam para produzir, enquanto produziam, elas eram elas. Elas conversavam, sei lá, no Oriente Médio, a gente poderia falar do tear, né, dos tapetes, em outras culturas, e assim sucessivamente a gente vai olhando para que cada lugar tem um jeito de preservar esses saberes e que está muito atrelado ao feminino. No caso, né, da África, é isso, né? É uma das Sim. expressões seria o AB, é isso? Sim, perfeito. E eu entendo, né, todos esses movimentos também como um processo de meditação ativa, né? Esse instrumento que está aqui, eu construí ele a partir de uma oficina de construção de abês que aconteceu aqui em Caxias do Sul com a artesã Ângela Martins, que é uma mestra nesse instrumento, né, e que ensina muitas mulheres a construí-lo. Então, a gente se une e começa essa construção, e a gente também constrói um movimento de interiorização, né? Enquanto você está ali
construindo, amarrando os nós, encaixando cada conta, né, cada miçanga, tu também está nesse processo de encontrar os teus caminhos, de rever os teus processos. Então, tem toda essa questão meditativa e terapêutica que é muito relevante para além do coletivo, né, para o nosso encontro interior. Então, ele também traz toda essa temática que muitas vezes vai também de encontro à nossa ancestralidade, né, as mulheres que vieram antes de nós, né? Então, existe todo esse movimento para além do movimento artístico, né? Então, ele traz consigo toda essa atmosfera, toda essa energia, né, de magia, eu poderia chamar assim, né, de encantamento também, né? Ele tem toda essa construção artesanal, né? Através das mãos a gente vai descobrindo e construindo o seu instrumento, e depois também, ao mesmo tempo que a gente manuseia ele, eu sinto, isso é uma coisa muito pessoal minha, que talvez outras pessoas também se contemplem com essa fala, que ele me movimenta, né? Eu construo ele de alguma maneira, ele também me constrói. Então, quando ele se encontra pronto, e eu não vou dizer pronto como uma concepção final, assim, porque conforme você movimenta, ele também vai mudando e com o tempo vai. Não é uma coisa que é fixa, né? O toque dele vai mudando conforme o tempo que você movimenta ele. Vai se criando também ali uma conexão, né? Existe um relacionamento entre a pessoa que o constrói, a pessoa que o movimenta, e ele também em retorno através do som, através dos movimentos que a gente vai desenvolvendo, né, com ele nas mãos. Fica fácil de entender quando tu explica dessa forma e talvez todos nós contemporâneos, a gente está aprendendo a ser pessoa novamente, né, a gente tem que às vezes desconstruir coisas que foram colocadas como elementos que não fazem mais sentido, isso não é só para a questão do preconceito racial, tem outras situações, às vezes até no nosso próprio campo íntimo, né, na nossa família, vamos tirando crenças. Esse é o momento que nós estamos vivendo, não é uma opinião, né, isso é um fato, né, Sim, sem Lili, dúvida. todos nós estamos vivendo. Só que tem situações para as quais a gente ainda tem uma certa dificuldade de entender, uma certa dívida que se tem com povos. A gente poderia falar dos judeus, a gente poderia falar, sei lá, vamos falar do povo, né, que veio da África, pronto, né? E aí você mencionou que o instrumento, ele também, ele é uma forma, né, de resgatar essa dispersão do povo, né? Afrodiaspórica é um pouco isso, a dispersão do povo, para Uhum. juntar essas pecinhas para gerar uma identidade que faça sentido com quem somos hoje. E a pergunta que eu quero te fazer é nesse sentido: como essas oficinas, como palestras, esses encontros, porque ele é aberto para todo mundo, mas certamente ele faz muito mais sentido para quem tem descendência africana, não tem? Sim, e eu digo assim que a nossa sociedade como um todo, né, brasileiros como somos, a maioria de nós, acredito aqui, ouvintes, né, nascemos de alguma forma de uma miscigenação. Então, por mais que a gente tenha, uma descendência maior em alguma linha, né, alguma direcionado para alguma região, todos nós somos miscigenados, né. O Brasil, ele é negro, ele é indígena, e a gente muitas vezes, especialmente aqui na nossa região, acaba centralizando, né, a atenção nas descendências, eurocentradas, né, ali a imigração italiana, especialmente. Agora a gente está, inclusive, num período de festa da uva, onde a gente tem muito essa temática, né, da descendência italiana, e que é extremamente importante para a nossa região,
mas que muitas vezes acaba ficando num ponto de foco tão grande, né, que existe um apagamento, um silenciamento dessas outras temáticas. Nós temos aqui em Caxias do Sul vários movimentos muito importantes, né, de grupos que desenvolvem atividades culturais voltadas para culturas afro-brasileiras, né? Já transitei por alguns deles e reconheço a importância desse movimento, mas ainda são, se comparado às demais os demais eventos e movimentos culturais, ainda é pouco, porque a gente tem uma grande população de negros que muitas vezes nem é reconhecida por estar em regiões periféricas da cidade, né? A gente tem um histórico todo da origem indígena do nosso território, né, que também pouco se fala sobre, e que é extremamente importante que exista esse protagonismo e que a gente traga essas temáticas com mais ênfase, né, para que elas sejam equânimes, né, no mínimo, com relação às outras culturas. Claro, e uma coisa que a gente às vezes fica nesse discurso, né, que é importante também, Lili, eu sempre trago esse assunto porque volta no novembro, quando tem o novembro sobre a consciência negra, né, mês de novembro, já entrevistei várias pessoas que me dizem, é o mês da paciência negra, né, porque tem que estar toda hora fazendo pedagogia, explicando uma coisa que parece que já é uma etapa vencida, mas não é, né, a gente está o tempo inteiro falando sobre isso e talvez o grande movimento seja esse, seja o movimento de resgatar a autoidentidade, né? Como eu disse, é para todas as pessoas, mas as pessoas de descendência afro, que sabem que são, porque, como você disse, né? Todo mundo teria um pezinho na África, aqui no Brasil, mas ninguém faz teste de DNA para saber exatamente qual é a sua origem, né? Então parece que há um querer ser muito mais europeu, né? A gente parece que fica mais chique, mais bonito, mas independente dessa briga, se dá para se dizer assim, de cabo de força, de quem você é brasileiro. Pronto, se você é brasileiro, pelo simples fato de ser brasileiro, a gente deveria se apropriar das culturas que o Brasil tem, e que são muitas, uma delas, a cultura negra, né, a cultura africana. Voltando à tua proposta, e como também acadêmica de antropologia, fazendo uma linha do tempo, assim, juntando as pecinhas, né? Qual o lugar que tu entende também da questão do feminino africano? Que é disso que a gente está falando hoje, né? A gente está falando do feminino, um lugar do feminino, que quando a gente fala em preconceito racial, ele é amplo, ele é sistêmico, mas se a gente for falar em mulheres, poxa, já são 12 até o dia 12 feminicídios no Rio Grande do Sul, até o dia 10 de fevereiro. Nós já estamos, já tem mais, né? Tem o último dado atualizado, eram 12 feminicídios. É muita mulher morrendo. Se a gente fosse olhar, são muito mais ainda mulheres negras, né? Que acabam entrando nesse rol aqui de vítimas de feminicídio. Sim, a questão do racismo, do racismo e do feminicídio, elas são questões alarmantes, né? A gente não tem como negar todas essas questões. E quando a gente fala sobre as questões raciais, existe ainda uma negação de todas essas questões, mas que os índices nos obrigam a olhar e entender que não tem como negar, né? Então, acredito que a gente precisa se unir de maneira geral, especialmente entre mulheres negras, né, para nos fortalecer, nos ouvir e Se reforçar. se reforçar, se proteger, né? Uhum. Então, o projeto ele traz também esse movimento de união feminina para que a gente consiga ter, para além do movimento cultural, esse fortalecimento, essa escuta, né? Esse movimento de acolhimento umas para as outras, né. Quando a gente se une, né, existe esse movimento de aquilombamento, que é extremamente importante. É diferente uma mulher negra fazendo um movimento e 10 mulheres negras fazendo um movimento, 20 mulheres negras fazendo um movimento. A gente, um instrumento tocando, ele gera um ruído, uma vibração, né, ter 10 instrumentos tocando vibra muito mais, e que seja assim que a gente possa, hã,
ser ouvidas, sermos vistas e respeitadas, né? E isso parte do outro, sem dúvida, não tem como negar essa responsabilidade, né, de todos, mas muito também da gente se posicionar, erguer a cabeça, se unir e se movimentar nesse sentido. Então, deixo também declarado, assim, a minha o meu convite, né, especialmente para que as mulheres negras estejam nesse movimento, mas todos são bem-vindos e todos podem contribuir. A cultura afrodiaspórica, ela é para todos, ela não é só para os negros. E é muito importante se entender isso para que também se rompa essa questão do racismo, né? As pessoas brancas, sim, podem cantar para orixá, sim, podem tocar os instrumentos de origem afro, e isso não tem nada de ruim nem de maléfico para ninguém. Pelo contrário, a gente emana energias positivas, a gente busca esse encontro de paz, né? E a gente precisa romper com essa questão da intolerância religiosa também, né? Porque quando a gente fala de toda essa questão cultural, ela tem uma raiz que está no culto, né? Que ela está na ritualística, na religiosidade também. E a Não há gente dúvida. não precisa, quando fala de uma diversidade de religiões, entrar num embate, né? A gente precisa realmente se respeitar e entender que nós temos espaço sim para todos, né, cultuarem, dentro de uma linha de amor. Bacana, isso, cultura de paz, né? Cultura Exato. de paz. E quando a gente fala que intolerância religiosa, quando a gente fala em sincretismo e etc., que o brasileiro tem isso de uma forma geral, que também é uma herança dessa soma, desse caldo, né? De muitas etnias que se fundamentaram aqui no Brasil. A gente também precisa lembrar que quando a gente fala de defender que não haja, né, intolerância religiosa, também tem cristãos morrendo o mundo afora. Ou seja, intolerância é intolerância, né? Sim, de A gente deveria fato. pensar em que intolerância não é aceitável, né, seja para Sim, que religião for, né. sem dúvida. Eu entendo e acredito que sim, tem que acontecer de maneira geral, né, entre Uhum, todos. Mas infelizmente quem acaba sofrendo mais, né, uhum, nesse ponto, sim. são os negros, né. Historicamente, E sim. assim, chega a ser um racismo religioso, né, não apenas uma intolerância religiosa, né. Quando a gente fala sobre racismo, entra essa questão também que é muito forte, né. E acaba que essas oficinas são uma forma de a gente aprender também sobre digamos assim, uma nova pedagogia, né, uma nova não, mas uma pedagogia para quem está interessado em aprender sobre aquilo que Sim, não sabe, né, é isso, né. Vamos exato. falar um pouquinho então do projeto agora, a gente contou um pouquinho dos porquês se faz, a importância Claro. que tem, a repercussão, o valor, né, histórico que uma proposta como essa tem. Agora a gente vai falar da forma prática, porque eu suponho que tem inscrições abertas e etc, né? Sim, as inscrições estão abertas através do Instagram. Lá no link da bio, você encontra o formulário para inscrição. O arroba é arroba Iabás com um Y, Iabás underline ABs. ABs é AGBES, ou através do negraflor.afrocultura. Inicia no dia 7 de março, no Museu Municipal de Caxias do Sul. Ele é um projeto realizado pelo Negraflor, de produção da Bianca Sganderla, realizado através da LIC, Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, com apoio cultural do Instituto Elisabetta Randon. Então, no dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, iniciamos às 13 horas as oficinas e serão 6 encontros. Todos os sábados, a partir do dia 7 às 13 horas, até o dia 11 de abril. No dia 11 de abril, após a oficina, a gente faz uma apresentação final aberta ao público, com a entrega, então, do aprendizado, né, que tivemos ao longo desses 6 encontros.
Durante os encontros também nós teremos 4 palestras de mulheres negras contando suas trajetórias dentro da cena cultural de Caxias do Sul. Mulheres incríveis, com uma trajetória super relevante. Nós teremos a Jaque Daoud, que trabalha com moda africana, que é líder do coletivo Rolê das Pretas. Nós teremos a Carla Vanês, que é atriz, né, uma artista negra do teatro de Caxias do Sul, além de várias outras habilidades que ela tem aí. Nós teremos a Maria Lilith, que é bailarina, uma mulher trans também, que traz a sua trajetória como mulher negra trans dentro, né, dessa cena cultural de Caxias. E a Adriane Brito, que é artesã, que é uma pessoa maravilhosa também, que traz toda essa empreendedora, vai trazer todas essas temáticas. Essas palestras, elas vão estar acontecendo no mesmo dia das oficinas, né, nos intervalos das oficinas. Então, as pessoas que estiverem participando da oficina podem permanecer durante as entrevistas, mas será aberto também para quem quiser só, né, visitar as palestras, acompanhar as Tem palestras. limite de vagas? A gente, a princípio, abrimos 20 vagas, certo? Então Uhum, ainda temos algumas vagas. E a uhum. gente vai disponibilizar os instrumentos, então por isso que tem essa necessidade, né, de inscrições antecipadas para a gente se organizar, né, com os instrumentos. Também queria falar, eu não sei se dá tempo Dá ainda, tempo, sim, dá tempo. eu queria falar um pouco sobre a Mariana Gutierrez, que é a facilitadora das oficinas, né? Ela é uma especialista no instrumento, ela já forma grupos há mais de 10 anos, ela tem vivências com o Maracatu Trovão de Porto Alegre. Ela vem de Porto Alegre, então, especificamente para nos dar essas oficinas. E as oficinas, além do toque, elas também têm canto, elas também têm dança. É um movimento muito alegre, assim, de vibração bem elevada, que eu acho que quem participar vai se sentir, assim, muito, muito feliz em fazer parte. Perfeito, que bom conversar contigo. A Lili me disse, eu tô um pouco nervosa, minha primeira entrevista em rádio, mas foi muito bem, foi muito legal te conhecer Que também, bom. porque esse movimento de mulheres negras em Caxias do Sul, ele é bem importante, né? De todas que tu falou, eu praticamente conheço, acho que não conheço uma só. E pretendo conhecer, porque realmente estão mudando a cena, né, com esse protagonismo, com essa identidade. Caxias do Sul teve aí um fenômeno que foi o maracatu, né, trazido também aqui Sim. pela querida da amiga que agora até me fugiu o nome, como é que é o nome da menina que organiza aqui o maracatu em Caxias do Sul? É que ela dança, A Vanessa a Carraro de Vanessa. Cirandeiras. Isso aí, de O Cirandeiras. maracatu é o E ela João Viegas, o né? João Viegas, mas ela estava Isso. envolvida no mesmo movimento, também meio que foram Sim, juntos, assim, meio que sim, sim, simbiótico, sim. né. E é um pouco isso, né, até porque o maracatu é um fenômeno de dança cultural, e as Claro. cirandeiras também têm essa pegada, que é essa pegada ancestral, né, de Sim, maravilhosas. maravilhoso, né. Sim. Então a gente precisa se apropriar dessas culturas todas que são a nossa cultura, né. Claro, São a nossa e cultura. nos fortalecer, né, também como grupos, né, Uhum. para que a gente consiga crescer no É verdade. movimento de uma maneira unificada, Isso aí, né. todos no mesmo caminho que é a cultura de paz, né. Exato, Achei sensacional. perfeito. Obrigada, viu, Lili, pela tua Eu que presença. agradeço, foi uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho sobre, né, o projeto com vocês. Espero que você volte em outros momentos. Com certeza, vai ser muito legal. Perfeito. Gente, eu fico por aqui, né, nessa entrevista. Ela já fica disponível agora já no facebook.com/Rede Tua Rádio.